Estamos aqui em mais um episódio do podcast Vô Coruja, temporada Negócios e Carreira, aqui na cidade do Porto, em Portugal. E dessa vez nós vamos conversar com duas participantes aqui. Tem uma novidade para a Thalita daqui a pouco, que eu vou mostrar ao vivo, e com a Tiele. A Tiele que fala sobre a engenharia de equipes no projeto Negócios e Carreira, e a Thalita que pergunta para assistência, né? Qual é a cor do sucesso? Exatamente. Então, para a gente começar, eu queria deixar vocês se apresentarem um pouquinho para o pessoal conhecer. Ok, meu nome é Tiele, eu sou de Goiânia, estou aqui em Portugal para fazer o lançamento desse capítulo que eu falo sobre engenharia de equipes. O que é engenharia de equipes? É quando nós conseguimos alocar o profissional naquele perfil que ele tem, naquela vaga que realmente precisa daquele perfil, diminuindo o burnout, todo o estresse emocional que nós temos dentro do local de trabalho. Muito importante. Cada vez mais importante. Sim. E conta pra gente, Thalita. Eu me chamo Thalita Lins, eu sou pianista, sou professora no Conservatório em Genebra, dou aula de música e eu estou aqui para o nosso grande evento de negócios e carreira e eu escrevi um capítulo falando sobre qual é a cor do sucesso e outras novidades que estão por aí, e é isso. Eu vou já deixar uma novidade aqui pra Deus. você, uma Meu novidade Deus. colorida, porque além do Negócio e Carreira, a Thalita está lançando aqui em meu Portugal o primeiro livro solo. Parabéns. É a primeira vez que eu tô vendo ele, gente, eu tô emocionada. Meu Deus, ficou incrível. Meu Deus, é a primeira vez que eu tô pegando nele. Ficou muito bonito. Meu Deus, que E tem a cara dela, porque ela trabalha muito com as cores. Eu não sei se você já ouviu falar sobre uma condição, é até interessante dentro da engenharia de equipes, conhecer essas condições diferentes que as pessoas têm, que podem ser um potencial que às vezes é negligenciado. A Thalita tem uma condição que é a sinestesia, acho que é legal você explicar. Então, eu sou sinesteta, que é uma condição neurológica, que eu associo os sons e as cores. Então, quando eu escuto as cores, eu associo automaticamente ao som. E para mim, isso é lindo para quando você ouve falar, mas para mim foi um processo profundo de aprendizado, de poder saber como lidar, porque eu tenho muito mais estímulos no meu cérebro no momento de aprender a música ou não. É fantástico você ouvir uma melodia e associar com os sons, ou você ver uma cor e ter uma associação. Isso é a sinestesia. Mas a sinestesia, ela pode ser vários tipos de sinestesia, e talvez quem está me escutando tem outro tipo de sinestesia, porque a sinestesia é uma conexão de 2 sentidos, 3 sentidos ao mesmo tempo. Muito bom. E dentro da equipe é importante saber essa diferença, porque às vezes uma habilidade pode virar um defeito se a pessoa olha de um jeito errado, não é? Justamente, essa é a necessidade que o líder tem de conhecer os seus liderados, porque através disso ele consegue entender como eu posso utilizar de um perfil tão raro para trazer uma maestria aqui para dentro da minha equipe. E não só também pensando ali em performance, mas pensando também no bem-estar das pessoas. Como que você pode se sentir melhor com todas as condições que você tem, trabalhando aqui de uma maneira feliz, de maneira que não sobrecarregue o seu espiritual, o seu emocional. Então a engenharia de equipes vem falar sobre isso, e essa é a importância que nós temos de falar sobre ousadia na liderança. Quando eu falo sobre ousadia, significa ter essa coragem de frear esse pensamento, às vezes voltado somente para a performance, e pensar nas pessoas. Um líder ousado é aquele que consegue parar esse pensamento de performance a todo momento e consegue pensar na performance das pessoas, na unidade, no perfil comportamental, que cada um tem o seu. É interessante, posso falar com licença, porque se eu tivesse tido a oportunidade de um profissional como você, quando eu era mais nova, ou mesmo durante todo o meu sistema de vida, teria facilitado muito para mim, e eu teria talvez me tornado mais extraordinária, contribuído mais no ambiente onde eu estava, porque as pessoas, elas não têm esse olhar. Então, eu acho que o que você traz é muito, muito importante para pessoas diferentes, e pessoas também porque muitas vezes o líder, ele não está conectado com a equipe. Eu nunca senti que alguém se conectou realmente comigo. Entendi. Parabéns. Música acontece muito, você me contou. Muito. Porque é aquela expectativa muito alta de que tudo seja perfeito, milimétrico. Exatamente. É o que acontece dentro da organização. E aí quem não está dentro daquela sintonia, porque tem um artístico diferenciado, alguma coisa, acaba achando que não está em sintonia nenhuma, sendo que só está sendo mal administrado, mal gerido, liderado. Às vezes eu faço algumas dinâmicas quando eu vou atender empresas, que é justamente a gente senta e eu começo a perguntar: o que você
tem a dizer que você nunca disse para ninguém aqui. Que bonito! E as Uau. pessoas ficam... em relação ao trabalho, eu falo, não. Em relação à sua vida pessoal. Tem quantos anos que você trabalha nessa empresa? Olha, 10 anos. eu ia amar que alguém me perguntasse isso. E o que você nunca contou pra ninguém? Aí às vezes a pessoa fala, olha, sou um ótimo churrasqueiro. E aí os outros falam, nossa, eu não sabia que você sabe fazer churrasco. Então vamos lá pra sua casa pra gente confraternizar. Que legal. Sou um ótimo cozinheiro. Eu já toquei numa banda de rock. Aí o pessoal fala, nossa, como Que assim? legal, Ninguém sabia. super Então legal é uma isso. oportunidade que a gente abre pra expor uma condição como a sua. Se você Muito tivesse um legal. ambiente desse, talvez você compartilharia, não é mesmo? E eu acho que pessoas que não ousam falar, às vezes ela tem habilidades extraordinárias. E eu, por muito tempo, eu tinha habilidades extraordinárias e eu não sabia. Eu saí da burrice que eu imaginava que eu era para a genialidade. Pensei, eu sou uma pessoa que tenho superdotação, mas eu passei muitos anos da minha vida dentro de um lugar onde eu não podia saber quem eu era, ou eu achava que eu era burra, porque as pessoas me colocavam, eu não me encaixava, e aí eu já dizia, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Então eu falava, meu Deus, eu sou burra. Eu tenho até uma frase que eu falo para mim mesma, da burrice à genialidade. Hoje eu estou na genialidade, mas eu saí de um lugar onde eu acreditava que eu era burra, e muitas vezes dentro da empresa tem pessoas que não ousam, que não falam, ou o mais tímido é o mais inteligente. Sim. Você não concorda? Concordo. Porque os meus alunos, às vezes, o que está mais travado, eu me pergunto, o que está ali, que está fechado, que é genial. Geralmente é genial, na verdade. Perfeito. Eu atendo alguns líderes que eles são mais introvertidos. E aí eles acham que não conseguem liderar porque não tem toda essa energia que uma pessoa comunicativa, mais executora, ela tem. Mas hoje, o silêncio, às vezes, ele é tido até mesmo como sabedoria. Até na Bíblia, né, fala que as pessoas sábias são aquelas que sabem mais ouvir do que falar. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, igual você trouxe, porque quando eu tenho essa sabedoria de que o silêncio, às vezes, ele é mais sábio do que uma pessoa que fala pelos cotovelos, eu consigo enxergar a pessoa com um olhar diferente. Muito bom. E dentro das equipes, nessa engenharia que você trabalha, como tirar esses rótulos que as pessoas foram recebendo a vida inteira? Porque é um papel do líder. É um papel do líder. O autoconhecimento é quando eu conheço a mim e quando conheço também ao outro. Então, eu acredito que o primeiro pilar, eu falo de 4 pilares na minha mentoria sobre liderança. O primeiro pilar é o autoconhecimento e o segundo é a autoliderança, porque se você não consegue se liderar, você não consegue liderar ninguém ali ao seu redor. Então, como tirar esses rótulos? É trazendo a autoconsciência, o autoconhecimento para dentro da sua equipe. Contar um caso prático que aconteceu com uma liderada minha. Eu apresentei para ela uma ferramenta de perfil comportamental para ela aplicar com os liderados dela. E aí, chegando lá, ela aplicou essa ferramenta e começou a conhecer melhor as pessoas ali dentro. Aí falou, nossa, você é muito comunicativo e está numa atividade que demanda muito silêncio, por isso que você não consegue performar bem. Então a gente acaba tirando o rótulo daquela pessoa de o falastrão, o rótulo de você é o caladinho, e colocando ele realmente onde ele consegue brilhar, que aí a gente tira esses rótulos, tira toda essa primeira impressão que a gente causa por causa de algo e consegue trabalhar a melhor performance da pessoa, não somente no trabalho, mas também a nível emocional e etc. Que incrível. É mágico, não é? Você falou algumas vezes, a gente já teve algumas conversas prévias sobre o momento da virada, quando você percebe que aquele rótulo não é seu. E o quanto é lindo ter uma pessoa de fora que te ajuda a olhar, olha só. Não sei por que te colocaram isso aí não, mas não é teu, não é seu. Às vezes a gente consegue isso através de outras pessoas, às vezes a pessoa nem sabe que ela está fazendo essa transformação na nossa vida, mas muitas vezes igual a Thalita falou, pela dor. Pela dor, de você ter que exatamente procurar. Foi um processo que você passou muito quando veio aqui pra Suíça. Aqui não, lá pra Suíça. Porque assim, porque assim, vamos dizer, se você tivesse me liderando, né? Porque eu fiquei muito tempo sozinha. Eu vou voltar em você e vou falar de mim. O que acontece é que eu não sabia quem eu era, eu estava perdida num processo de que eu tinha muitas informações e você lidera uma equipe de pessoas diferentes. Então eu como pessoa diferente, quem poderia
poderia me ajudar? Então, no meu caso, eu precisei de conhecer primeiro quem eu era. Sim. Só que antes de saber quem eu era, eu estive num ambiente que eu não tive essa ajuda, que você está contribuindo para a sociedade, que eu me senti sozinha, muitas vezes humilhada. O meu processo foi muito solitário e eu descobri depois de muitos anos que eu sou muito genial. Mas antes de estar no genial, eu passei por uma dor profunda ao ponto de abandonar a música. E no momento que eu abandonei a música, foi duro pra mim, porque a única coisa que pra mim pode existir é isso. Então, quando eu falei, não vou mais fazer isso, aí eu me perguntei, meu Deus, e o que eu vou fazer agora? Porque é a única coisa que está dentro de mim, que eu sinto que eu posso, que eu sou, mas é exatamente isso que eu não posso. Porque eu sou tão diferente das pessoas na onde eu estou, no conservatório. Aí, você que está me escutando, entra num processo de quê? Que ou você desiste, você deixa pra lá, ou você pega aquilo que é dolorido e se torna no extraordinário. Sim. E a verdade é que todos nós temos algo que é muito dolorido. E eu pergunto pra você, provavelmente é o teu sonho. Pode olhar, sim, aonde está sofrido, onde está doendo, provavelmente é ali onde você tem um sonho. Aí você tem que batalhar para entender um caminho para você chegar lá. E no meu caso, eu precisei entender como eu funcionava. Então, para eu criar o meu método, a minha metodologia, eu não criei para ninguém mais do que para mim mesmo. Eu comecei a desenvolver coisas para eu entender o meu funcionamento, como era dentro de mim, aquilo falava comigo, a forma que eu trabalhava com as cores no espaço, como eu desenhava, como eu via, como trazia. Aí eu comecei a entender que aquilo era fantástico, porque os meus meninos vinham e ficavam impressionados. E essa atitude que você tem em relação aos seus funcionários, eu naturalmente já tenho em relação aos meus alunos, porque para mim todos eles têm que ser vistos de formas diferentes. O problema é que a nossa sociedade, nós temos um grupo de pessoas que entram dentro da caixinha, porque você está falando um pouco para isso, todo mundo entrou e agora o que a gente faz? Aí você vai liderar, dizer, não tá todo mundo na caixinha. A verdade é que você, com essa tua ideia incrível, é que contra a sociedade você fala, não estamos todos na caixinha, aqui vamos liderar, todos somos diferentes, mas todos somos diferentes, mas eu sou duas vezes mais diferente. Eu não consegui entrar na caixinha, entendeu? Porque a galera entra, eu não entrei nada. E eu falo muito sobre... Perfeita a sua fala. Desculpa, eu falei muito. Foi perfeito, porque peguei um gancho em relação aos mitos que a gente tem na liderança. Eu comecei falando sobre pessoas que têm um perfil mais introvertido e acham que não conseguem liderar. Por quê? Porque tem-se o mito de que a liderança, a caixinha da liderança, o líder bom é aquele que chega, bate a mão na mesa, grita e faz com que todo mundo trabalhe na pressão. Então, até mesmo eu começo meu livro falando sobre isso, é meu capítulo do livro falando sobre isso. Qual que é o mito da liderança? Você não precisa ser aquele líder que chega, bate a mão na mesa e trabalha com grosseria. Mas também não pode ser aquele líder que tem medo de falar um não para o seu funcionário e todos acabam te tratando de uma maneira pior como que você fosse um funcionário ali. Então, a gente precisa sair das caixinhas e para isso vem essa questão do autoconhecimento, ser referência ali onde eu trabalho. Se eu quero que a minha equipe performa, eu tenho que performar. Se eu quero ter uma equipe empática, eu tenho que ter empatia. Então, de nada adianta eu querer muito do outro, sendo que eu não sou exemplo dentro da minha própria organização. É muito interessante isso, porque às vezes nós temos a percepção de que todo mundo vê o mundo a forma que nós vemos. Você falou comigo isso uma vez, que quando você era menor, você acreditava que todas as pessoas enxergavam cores na música. Eu achava. E daí ninguém enxergava, e aí você pensa, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Existia um estudo, inclusive, que eles fizeram com batedores e pessoas que escutavam essa batida. E qual que era a ideia desse estudo? Bater na mesa no som de uma música conhecida por todo mundo. Tipo, parabéns pra você. E aí todo mundo bate. A pessoa ia bater, eu bato aqui, você escuta, e você tem que falar qual é a música. A expectativa era que as pessoas acertassem pelo menos 50%. Todo mundo, quando perguntava, parabéns pra você, todo mundo vai acertar 50%. Não acertaram nem 25%. Por quê? Nós, quando transmitimos uma mensagem, já temos a mensagem formada na nossa mente. Mas a pessoa que recebe, não. Ela está recebendo, às vezes, pela primeira vez. E isso acontece muito, o ruído da comunicação na liderança
Acontece Exato. muitas vezes disso. Ah, mas por que você não está enxergando azul nessa nota? Não estou enxergando assim. E foi muito que você Foi, viveu. porque quando eu estava na sala de aula, né, eu tive dificuldade na leitura. Eu ficava vendo as pessoas aprender a ler e eu dizia, meu Deus, eles são geniais. Como é possível? Eles são incríveis, porque eles pegavam a partitura, a mesma leitura de um livro. Eles liam aquilo e eu dizia, meu Deus, sendo que eu precisava ir para a biblioteca, ficar ouvindo em bucle, como fala isso em português? Em rondo, várias vezes, até eu decorar, depois eu associava com as cores, e aí depois eu ia poder apresentar aquilo pro professor. Imagina o tempo que era pra mim, muito maior. Muito maior. Aí eu pensava, nossa, todo mundo vai lá e toca, e eu não sou capaz disso. Aí eu já começava a me perguntar, gente, eu sou idiota. Mas não era, imagina, eu decorava 10, 20 páginas, tudo colorido na minha cabeça, aí o professor falava assim, Thalita, me toca o compasso 28. Aí eu dizia, meu Deus, me mostra qual é. Aí ele mostrava, aí eu ia na minha mente, eu começava a ter toda aquela imaginação, e nisso ele dizia, mas Thalita, rápido, você não tá fazendo, você não tá pensando, você tem que ir, você tá atrapalhando o grupo. Imagina pra mim como era sofrido. Imagina. Eu terminei com o conservatório completamente traumatizada, porque eu não tinha tempo de ser eu mesma, não tinha tempo para pensar nas notas, nas cores que eu imaginava, e naquela idade, com 16 anos, eu acreditava que todo mundo era como eu. E eu pensava, meu Deus, só eu sou incapaz. E eu era a única diferente de todo um sistema. Interessante. O terceiro pilar que eu trabalho na minha mentoria é o pilar da comunicação assertiva. E o que é a comunicação assertiva? Eu ter a certeza de que o que eu estou falando é o que você está entendendo. E para isso a gente precisa ter algumas comparações, algumas ferramentas e alguns métodos. Então, quando a gente fala sobre, todo mundo acha que está entendendo a mesma coisa, às vezes não, existem pessoas com perfis comportamentais diferentes, uns mais comunicativos, que você fala uma vez ele entende, pessoas mais analíticas, que elas precisam de ver gráficos, ver planilhas. Então, quando a gente fala sobre essa comunicação assertiva na liderança, é justamente eu olhar para as pessoas que eu lidero e entender qual é a melhor forma de me comunicar com ela. Então, entra aí o autoconhecimento e a empatia. Porque eu sei que você recebe uma comunicação diferente da Rafa, se a gente for pegar os outros autores. Cada um tem uma maneira de se comunicar. Um, às vezes, precisa ouvir 1, 2, 3 vezes para poder absorver. Outra pessoa, você fala uma vez e ela já pega aquilo ali e consegue fazer, que são os perfis executores. Então, se eu não conheço a minha equipe, como que eu vou saber qual é a forma de me comunicar a ponto de eles realmente entenderem o que eu preciso que eles façam? Então é por isso que a gente tem que trazer também a comunicação para o nosso meio da liderança. Tem uma pergunta que é muito boa nessa parte de ter uma comunicação com eco, né? O que funciona. Terminou de explicar algo, contou algo, perguntar para a pessoa, o que você entendeu do que eu falei? Porque às vezes nós estamos tendo um diálogo e isso acontece muito na minha mente. A pessoa está falando sobre uma coisa, eu estou pensando em 10 coisas relacionadas àquela mesma coisa. Não é que eu não esteja prestando atenção, mas a minha mente, ela abre tantas caixas sobre, por exemplo, a palavra que você falou aqui agora, e ao mesmo tempo você está construindo uma outra narrativa. Então, eu vou abrir outra caixa até o final da sua fala. A minha mente funciona assim, como se fosse, eu até brinco, para quem conhece programas de edição de vídeo, que tem várias camadas assim. Então eu vou colocando as coisas em camadas. No final eu tenho aqueles várias camadas assim para organizar. E tem pessoas que têm um pensamento assim. Você fala com ela, ela prestou totalmente atenção naquilo do começo ao fim. Não teve esse monte de camadas. Então a forma dessa pessoa receber uma mensagem vai ser uma. Diferente. A forma que eu vou receber a mensagem vai ser outra, porque eu vou ter várias interpretações. E a forma de um terceiro, por exemplo, vai escutar, vai ver cor. Completamente diferente. E é um desafio mesmo liderar por conta disso. E a educação, ela é feita para ser tudo igual. Talvez a liderança também. Eu acho que todo mundo está muito acostumado num sistema assim, vamos todo mundo nessa direção. Sim. E não é bem assim, né? Não é. A gente somos essa necessidade de você conhecer essa divergência no mundo, ela é muito importante. Eu costumo brincar nas palestras que eu faço, quando eu vou falar de perfil comportamental, o perfil executor, ele pega para fazer. Se você fala, me traga uma limonada,
ele vai pegar um limão, vai fazer uma limonada e vai te trazer. Aí existe um perfil que ele é mais criativo, que é o meu. Então, igual a Rafa falou, se fala, me traz uma limonada, você já pensa, Morrido. limão, será que ela gostaria de colocar um álcool ali? Será que tem um limão gay, um limão siciliano, tem um limão que é galego? Qual que seria? E tem um outro perfil que ele planeja muito. Eu vou sair daqui, qual supermercado eu vou, qual que é o preço que está mais barato. Então, a mesma problemática sendo resolvida de maneiras diferentes. Porque assim, dentro da empresa, o que você está falando é que você olha para uma pessoa que, vamos dizer, ela vai dar banana. Você quer às vezes que ela dá maçã, ela não vai dar nunca maçã. Ela vai dar banana. E é muito sério isso, porque todos nós, a gente tem um fruto na nossa árvore que nasce, né? E aí o negócio é que se você olha para fulano e você identifica que ele vai dar laranja, então você logo vai fazer dele a melhor laranja. Então, no meu caso como pessoa, as pessoas elas não conseguiam ver o que eu poderia dar. Então, no meu processo foi duro, porque isso faltou para eu poder realmente na minha árvore existir como ela é. No meu processo, dizer, ela dá laranja, vamos lá. Então, é importante, porque senão a gente começa a frustrar a pessoa se sente incapaz, limitada, burra, e não porque ela dá banana e você quer que ela dá maçã, entende? Sim, e eu comecei a falar sobre liderança e a mentorar pessoas por conta de um cenário que eu vivi semelhante a esse. Trabalhava em uma empresa onde eu liderava 30 pessoas e eu era de alta performance, liderava com maestria. Passei por uma outra organização e tudo que eu fazia estava errado. E aí eu comecei a me questionar e sempre colocavam a culpa em mim. Se eu me comunicava, eu comunicava muito e você é insubordinável. Eu falei, gente, eu com meu perfil super tranquila, como diria minha mãe, se for pra morrer de susto, leva 3 dias. Quanto que eu tranquila? Leva 3 dias. Eu insubordinável. Então eu falei, o que tem de diferente? Eu trabalho em um local onde eu sou excelente no que eu faço e eu vou para outro local fazer a mesma coisa e não estou rendendo ali. O que está acontecendo? Então eu vi que a liderança ela está muito relacionada a isso. Quando eu tinha líderes que me apoiavam, que tinham uma autoconsciência, que conseguiam tirar de mim o melhor, eu, como diria a expressão, eu voava. Agora, quando eu estava em um ambiente em que me podavam muito, descobriram que eu era comunicativa, me colocavam em atividades para ficar quieta, sozinha, e sem trabalho, se você quer matar uma pessoa executora, é falar assim, não, fica aí, que na hora que chegar um trabalho, eu te passo. Aí me fizeram isso, eu comecei a morrer dentro da organização. Eu quero fazer, me coloca para fazer alguma coisa. Então, através desse olhar, eu falei, nossa, quantas outras pessoas não passam por isso? Comecei a olhar ao meu redor, as pessoas que também eram lideradas juntamente comigo, todas murchas, de uma equipe de 12 pessoas, 10 pediram demissão. Nossa. E aí eu falei, olha, o negócio não é comigo. Então a gente tem que olhar como é que está sendo essa liderança. Comecei a prestar atenção nas lideranças e descobri que realmente o que falta é olhar para o outro, muito mais do que olhar para o trabalho. E acaba que esse clima, ele contamina. Contamina. Né? Então, instituições, às vezes, que têm muita relevância e tudo mais, ela vem há tantos anos daquela forma. Sim. Que é tudo habitual. Então as pessoas acham que é normal se habituar àquele clima, àquela forma, aquele jeito de aprender, seja uma instituição empresarial, uma instituição de música, qualquer que seja, e ela acha que realmente ela precisa se adequar dentro daquele quadrado para caber. E todo mundo está ali há tanto tempo fazendo ali, e parece que é só uma peça. Eu trabalhei em uma empresa grande, onde as pessoas chegavam lá e eu perguntava, quantos anos você tem de empresa? 50 anos. E eu falava, meu Deus, trabalhar 50 anos nesse processo. Mas o problema é que as pessoas às vezes não conheciam o que era o melhor. E tinham aquilo ali como algo que era o padrão. Não, toda empresa é igual, toda organização é igual, você vai trabalhar do mesmo jeito. Então aqui eles dão muitos benefícios. Suporte o seu trabalho, porque os benefícios valem a pena. E eu nunca fui adepta a esse discurso, sempre visando o bem-estar. Eu acredito que você pode, sim, rentabilizar com algo que te traga satisfação. E as pessoas, elas têm um pensamento inverso. E assim, no meu caso, na música, o ambiente do conservatório é um ambiente muito pesado. É um ambiente que é para ser um ambiente lindo, leve, solto. É um ambiente em que você, muitas vezes, você está ali sofrendo com o sistema, mas você tem que estar dentro da instituição para você ter o seu diploma.
Eu sobrevivi até terminar o meu diploma, mas foi assustador o que eu passei lá. E eu cheguei, como professora do conservatório, trabalhei por um tempo e eu cheguei à conclusão, não quero. Porque eu não consigo, eu não posso ser eu. Porque a instituição ela é tão carregada de ideias, filosofias, coisas válidas, mas tão pesadas que ou eu me moldo a esse sistema e deixo de existir naquilo que eu acredito, ou eu crio o meu universo. Eu tive que criar o meu mundo, porque esse sistema que às vezes é corrompido não me contribui. E perfeito você trazer a fala das instituições de ensino, porque hoje muitas vezes ensinam um padrão de liderança também que não está olhando para as pessoas. Ensinam um padrão de liderança onde se olha apenas para resultados. Então, quando a gente consegue fazer com que a instituição de ensino incorpore a engenharia de equipes ali na sua grade, nós vamos formar profissionais que têm uma empatia maior, logo teremos pessoas que têm um rendimento melhor e que não entram no burnout, não entram em doenças tão graves, emocionais dentro do local de trabalho. E no Brasil já tem uma lei, que é a NR1, que olha para o profissional, a emoção do profissional. Se ele tem algum desgaste levando a burnout, etc., as empresas elas podem até sofrer multa, penalidade. Começou-se a implantar esse ano, mas vai pegar mais firme no próximo ano. Então isso já está virando questão legal. Nós precisamos também começar na formação a formar líderes mais empáticos. Com certeza, porque se não tiver empatia, uma frase que a Thalita falou ali que é muito forte, ela foi deixando de existir. Sim. Quantas pessoas deixam de existir em vida? Exatamente. Né? Não morreu, mas deixou de existir. Deixou de existir aquela parte em você que é colorida, aquela parte em você que gosta de falar, aquela parte em você que gosta de gerenciar pessoas, por exemplo. E muitas vezes vem dessa falha da comunicação também. Porque, igual, voltando na limonada e no limão, se eu sei que aquela pessoa é executora, eu vou simplesmente dar a missão para ela. Mas se eu sei que ela é muito criativa, eu tenho que colocar ela numa posição que vai favorecer essa criatividade que ela tem, para ela conseguir acessar as cores. E é muito o que a Thalita faz com as crianças. É até interessante você explicar um pouquinho, porque não é um trabalho só de cores e associação de cores e sons, como você me explicou aquele dia. É uma questão de realmente vivenciar a música com o corpo, com a mente. Porque assim, a cor, na verdade, eu dei um exemplo para a Rafa, que eu quero dar para quem está me escutando. Quando você vê uma montanha e você imagina a montanha dentro de você, você está imaginando ela do tamanho real, na verdade? Mas na verdade, ela não está no tamanho real. Se você imagina, ela está ali dentro de você, mas ela está no tamanho real. A verdade é que eu ensino as crianças a sentir a música no tamanho real, na existência, no interior. Isso é muito forte, porque a partitura criada não sei quantos mil anos atrás, ela é muito eficiente, mas ela não é exatamente a sensação do que ela é real. Eu que vejo a cor e os sons, eu vejo o tamanho e as texturas, é muito contraditório. É um código muito bem feito, como o código da leitura, mas não é a existência musical. Então, o que acontece? Como eu vivo ela dentro de mim, eu comecei a criar para eu poder existir dentro daquilo. E a verdade é que se o meu método, mesmo que eu crie o tamanho da música, eu incito a criança a existir no espaço do som. Então ela vai existir corporalmente, emocionalmente, e aquilo é a linguagem dela, porque a criança, ela está no espaço, ela está aprendendo o tamanho dos braços dela, das pernas dela. Essa maneira de ensinar é a maneira mais fluida, porque é o natural, porque nós adultos, a gente já saiu desse universo, mas a criança, ela tá nesse processo de querer andar, de querer correr, de querer sentir o espaço, o tamanho que ela é, dos braços, e a instituição concreta, que é o conservatório, ou mesmo a instituição em geral, ela vai contra o funcionamento da criança, e aí a criança, todo mundo entra num pacote, todo mundo fica ali, mas o que está acontecendo dentro dela? Ela tá o quê? Reprimida, ela não tá vivendo aquilo de forma íntegra. Tem crianças que funcionam super bem, porque são crianças mais com linguagem intelectual, mas a criança que ela é mais criativa, que ela é mais corporal, que é crianças esportistas, não consegue. Então aí entra aquela frase: meu filho não tem o dom da música. Isso não existe, não existe. A criança pode não querer ser profissional da música, mas a criança ela pode vivenciar a música muito. Por quê? Porque a música, ela é, na verdade, a mesma coisa que vivenciar andar.
É a mesma coisa que você vivenciar, falar várias línguas. Muito bom. E agora que nós estamos caminhando para o final, vocês podem deixar pra gente uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu que começo? Olha, qual é a tua vibração e a cor da tua vida hoje? Se você parar e refletir, com certeza você vai poder enxergar que tem uma cor vibrando nesse momento e você pode talvez transformá-la em cores mais alegres ou talvez você possa desenvolver algo maior, porque eu acredito que a gente pode desenvolver esse sentido dentro da gente que é a sinestesia. Seja exemplo, trabalhe o autoconhecimento, conheça o perfil comportamental de todos ali da sua equipe, evangelize. Se precisar, use palavras. Muito bom, eu sou das palavras, então eu concordo para usar bastante palavras. E a minha palavra para vocês é gratidão. Obrigada por estarmos aqui juntas, por toda a parceria. Hoje estamos aqui no podcast, amanhã temos o congresso, então tem muitas coisas boas por vir. Muito obrigada. E gratidão a você também que assistiu esse episódio do nosso podcast Negócio e Carreira. Se você ainda não assistiu os outros episódios, temos muitos antes e após esse. Fique aqui no nosso canal e conheça mais sobre esse projeto.